viva esperança. No decorrer desta palavra, não quero ser longânimo, eu estarei repetindo essa frase: viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, querido? Eu não sei se os irmãos lembram de um projeto, que foi lançado e alcançou muitas vidas, o projeto Minha Esperança. Lembro que nós nos reunimos em nossa casa, convidamos vizinhos, outros irmãos da igreja, para assistir a mensagem, Era o Dr. Billy Graham, mensagem do Dr. Billy Graham sobre esperança. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele abre sua carta com palavras de exaltação e louvor a Deus Pai e ao seu Filho Jesus Cristo, lembrando aos que iam ler essa carta, nos lembrando, porque agora lemos essa carta, lembramos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Podemos até considerar o presente da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então Pedro, nesse versículo 3, ele vai declarar claramente que os cristãos, que aqueles que se achegassem a Cristo, que aceitassem o sacrifício de Cristo como único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida, iriam receber uma viva esperança. O que é uma esperança viva? O que é uma viva esperança? É aquela que não te deixa frustrado, aquela que não te deixa desamparado, é aquela que te dá certeza. Não é uma esperança natural, uma esperança ilusória, tipo, eu estou vivendo aqui, mas amanhã eu não sei para onde eu vou se eu morrer. Isso não é viva esperança, é uma esperança ilusória. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer na sua carta: se nós como cristãos esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Para que ficar esperando em Cristo, servindo a Cristo, seguindo os caminhos de Cristo, só enquanto aqui vivemos? Somos enganados e os mais miseráveis de todos os homens. Pedro então fala de uma esperança viva. Ele vai declarar que é a regeneração que fornece essa esperança para as nossas vidas. Ele vai afirmar que a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. Assim como uma criança, ela não faz nada para nascer. Criança não faz esforço nenhum para ser gerada. Nós também podemos fazer nada. Não tem como o cidadão fazer nada por conta própria para alcançar a salvação e essa viva esperança, essa esperança viva. Então nós experimentamos isso, segundo o versículo que lemos, experimentamos o renascimento, não por causa de quem somos, ou qualquer coisa que fazemos. Nós não somos regenerados, salvos por Jesus Cristo, justificados por Jesus Cristo, por os nossos próprios méritos, pelas nossas obras. Isso acontece através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A salvação muda a pessoa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Paulo vai escrevendo e diz: e assim, se alguém agora está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Aí Pedro vai falar que essa pessoa agora tem uma esperança viva, uma viva esperança. Eu me lembro dos últimos meses ou dias da minha irmã, que faleceu. Eu cheguei perto da cama dela, me abaixei perto da cabeceira da cama e comecei a acariciá-la e falei com ela assim, só estava eu e ela: você tem medo de morrer? Ela falou assim: não, eu só tenho preocupação com os meus filhos pequenos, mas medo de morrer eu não tenho, porque eu sei para onde eu vou. E, irmãos, no último suspiro dela, ela sorriu. Ela deu um sorriso e morreu. A acompanhante, que era irmã da igreja dela, falou assim: eu imagino que ela viu alguma coisa, senão ela não tinha dado aquele sorriso. Então, irmãos, o cristão, o salvo em Cristo, ele tem uma esperança viva no seu coração, segundo o que Pedro nos falou. Efésios capítulo 2, versículo 5, o texto diz assim: ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Pela graça somos salvos. Graça de Deus. Merecemos não, é pela graça de Deus. Então essa regeneração, através do novo nascimento, serve como nossa razão de esperança, a garantia de vida eterna. Marta, Marta, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Porque anteriormente ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Olha que esperança que Deus coloca nos nossos corações, através da nossa regeneração, por causa da ressurreição do Filho. O que o apóstolo está nos dizendo, irmãos, é que há esperança de que os erros e pecados possam ser perdoados. Número 1. Como é que vamos viver se não acreditarmos, se não tivermos esperança de que Ele nos perdoa? Como é que uma pessoa vai viver desacreditado do céu? É desesperançado. O texto diz, eu vou citar bastante a Bíblia: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Foi Ele, irmãos, Ele que se entregou por nós para nos remir. Nós não podemos fazer nada pelos outros com relação à salvação, a não ser falar a palavra, o que a palavra faz, o que Deus faz, o que o Espírito Santo faz, porque é Ele que trabalha esse processo de regeneração, de salvação, e ajuda essa pessoa agora na santificação. Mas a salvação parte dele, quando o homem aceita. O texto fala em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava onde? Estava sobre ele, e foi por causa das suas pisaduras que nós somos sarados. Então, irmãos, primeiro, repito, a esperança então de que os nossos pecados e que os erros, eles são perdoados. É esse processo que o Senhor trabalha no coração do pecador. Jesus, então, Ele quer dar o perdão. Ele morreu para perdoar. Hoje, a principal atividade do Senhor Jesus, o seu maior anseio, é a nossa necessidade de buscar perdão. O que Jesus falou quando Ele salvou Zaqueu? Ele resumiu ali a sua missão. Porque o Filho do Homem veio para quê? Buscar e salvar o perdido.
Ele veio para isso. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, se tratando desse primeiro ponto, ele diz assim: filhinhos, João já estava bem velhinho, bem idoso, quando ele escreve essas 3 cartas, 1, 2 e 3, então ele chama as pessoas de filhinhos, considera os cristãos como filhos, né? Em vários textos você vai ouvir ele falando: filhinhos, estas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esperança de perdão. E se confessarmos os nossos pecados, ele diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, Jesus está pronto a perdoar, porque ele, o Filho, é a essência do perdão. Para isso ele veio. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele declarou em João capítulo 1, versículo de número 9: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro Santo, imaculado, o Filho de Deus, que vai resolver o problema do mal do mundo, que é o pecado. Para isso ele veio. Cristo é o Cordeiro morto na cruz para nos perdoar. E quais foram as primeiras frases? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Olha só. Segundo, de que esperança Pedro está falando nesse versículo? A esperança de que possamos ter alegria, paz, segurança em meio ao desespero dessa era, desse tempo. Há preocupações nesse tempo, né? Ontem à noite lá em casa, a Nayara falou assim: olha, estamos no mês de outubro, daqui a pouquinho é 2022 e daqui a 8 anos é 2030. Eu falei assim: o mundo vai acabar. Daqui a pouquinho, daqui a 8 anos, será 2030. Né? E uma pergunta que a gente sempre faz: e as crianças de agora, quem serão daqui a 8 anos? Não é verdade? Como será como estará o nosso país? Como estará a natureza? E Pedro está dizendo aqui que para aqueles que foram regenerados por Deus, para os cristãos, há esperança de que possamos ter alegria, paz e segurança em meio ao desespero desta era, desse tempo. Não foi assim que Jesus falou? Nós falamos aqui essa semana. Não fiquem preocupados com o que há vez de comer, de beber, de vestir. Olha as aves do céu, Deus as alimenta. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Foi falado hoje nessa manhã. O Espírito da verdade, o Espírito consolador, o Espírito ajudador, quando ele volta para o Pai. Ele então determina quais seriam as obras do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E nós vemos na palavra de Deus, João 14,16, ele diz que ele iria ficar conosco para sempre. Eu vou e o Pai vai enviar o Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, porque já tinha aquela preocupação dos discípulos, porque o Mestre foi embora, está indo embora. Eu rogarei ao Pai, ele está dizendo, eu vou pedir ao Pai, eu vou interceder junto ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Conforto, paz em meio a um tempo de crise. Uma outra obra do Espírito é habitar em nós. No versículo 17 ele fala, o Espírito de verdade, João 14,17, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. Jesus disse, o Espírito Santo estará com vocês e habitará em vocês.
Obra do Espírito Santo. Aí lá no versículo 23, Jesus responde: se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, irmão, por que tanta angústia? Por que tanta perturbação? Por que tanta preocupação? Se esse Consolador habita em nós, se esse Consolador está em nós, logo eu tenho que pegar esse versículo 3 que Pedro escreveu, e ruminar, e mastigar, e colocar ele no coração, porque eu posso tomar posse dessa esperança que ele falou. Esperança de dias melhores, pastor. Eu não sei se virão dias melhores, mas esperança de que no meio das lutas, das tribulações, das adversidades, das aflições, Ele está conosco, porque foi promessa dele, não foi? Estarei com vocês todos os dias. Isaías, lá o profeta já disse: quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em vocês. E quando passares pelas águas, elas não vão afogar vocês. Promessa de que Deus estaria sempre com os seus em tempos de crise, na era da crise. O Espírito Santo também veio para nos ensinar e nos fazer lembrar a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes dá um branco, você esquece daquele versículo que precisa dele naquela hora. E o Espírito Santo também vem para isso, para nos fazer lembrar. Dentro do 14:26, Jesus fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo que eu disse a vocês, o Espírito Santo vai lembrar vocês. A outra obra do Espírito Santo, capítulo 16, versículo 8, convencer o mundo do pecado. Eu acabei de dizer que não somos nós que convencemos o outro. Nós não temos autoridade nenhuma, nem poder nenhum, para convencer uma pessoa de que ele é um pecador longe de Deus. O Espírito Santo foi enviado para isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, não creem em mim. Então ele convence o mundo da justiça, porque ele disse: eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Convence o mundo do juízo de Deus, ele diz: porque já o príncipe desse mundo está julgado. O inimigo já está julgado. O Espírito Santo está conosco também para nos capacitar. 1 Coríntios 12, verso 8. Isso foi estudado aqui na escola bíblica dominical. EBD. Eu me lembro, quando o professor fazia umas perguntas assim, a gente ficava calado, ele falava assim: repitam comigo, EBD. EBD. Aprende na EBD. Foi dito isso aqui, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, operação de maravilhas. O Espírito Santo capacita. Então, irmãos, nós podemos tomar posse desse versículo, porque temos esperança de que não estamos só. Não estamos sozinhos, portanto, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco para sempre, até quando? A consumação dos séculos. Olha que interessante, quando abrimos nosso coração para Deus, o Espírito Santo nos sela. Somos como carimbados, selados. Agora temos um dono, temos um Senhor. Aí Jesus disse: as ovelhas que o meu Pai me deu, ninguém as tira das minhas mãos. Louvado seja Deus, amém, querido? É por isso que Paulo é feliz quando ele escreve Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada.
as tribulações da era presente, as quais estou falando, as adversidades, os tempos difíceis, nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo está falando aos cristãos que estavam sofrendo perseguição, irmãos, na Ásia Menor. Para eles, Pedro estava escrevendo. Suas palavras, então, tinham a intenção de encorajar esses cristãos diante dos problemas que estavam surgindo. O futuro desses cristãos estava seguro por causa da ressurreição de Cristo. É isso que Pedro está dizendo para eles. O futuro de vocês está garantido. Ainda que vocês sejam martirizados, há esperança de vida eterna. E em terceiro, a esperança de que Cristo volte em breve. Tito capítulo 2, versículo 13, ele diz: enquanto aguardamos a bendita esperança. Tito considera a volta de Cristo como bendita esperança. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bendita esperança. Ele disse: e se eu for ou vos preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa da volta de Cristo. Os evangelhos estão recheados dessa promessa de que Ele vai voltar. E essa semana, ontem eu conversava, ontem com um pastor, e a gente conversando sobre isso pelo telefone, e a gente disse: olha, há um texto na Bíblia que diz, nesse evangelho do reino, terá que ser pregado em todo mundo, em testemunhas a todas as gentes, e então virá o fim, e as pessoas então pensam que Jesus vai demorar muito voltar, porque vai demorar muito pregar. E o que você me fala quando ele diz assim: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir? Virá como um ladrão de noite, a hora que ninguém estiver esperando. Então, querido, como disse o doutor Billy Graham, na hora que formos deitar essa noite, vamos orar e falar: Senhor, se o Senhor voltar essa madrugada, essa noite, eu quero subir. E quando acordarmos de manhã e dizer: Senhor, o Senhor não voltou, mas se o Senhor voltar nessa segunda-feira, eu gostaria de subir. Porque assim deve ser a vida do cristão, esperar Jesus voltar daqui a pouco. Porque ele diz: precisamos ficar vigilantes, esperando que ele vai voltar. Em Isaías capítulo 25, versículo 9 diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E isto, irmãos, Jesus está dizendo para os discípulos antes de subir ao céu. Ele está fazendo a despedida, aquela clássica despedida de Atos capítulo 1, versículo 11. Vai despedir os discípulos e vai dizer: o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse momento, diz o texto, que ele foi elevado às alturas. Ele foi subindo. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu. E o que aconteceu nesse momento? Eles estão com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, está sumindo naquela nuvem. Neste momento, diz o texto, que surgiram dois anjos, dois varões, vestidos de branco, e deixaram esse recado para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá, voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Você acredita nessa palavra, irmão? Você crê que essa palavra é viva? Então ele vai voltar da mesma maneira como os discípulos o viram subir.
Ele vai descer nas nuvens do céu, como Ele mesmo diz. Quando Pilatos perguntou, você é o Cristo? Ele diz, eu sou. E em breve vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É a promessa, e nós temos essa esperança. Enquanto vivemos aqui, vivamos esperançosos de que Ele vai aparecer nas nuvens no ressoar da trombeta, como diz Paulo. A trombeta soará. A trombeta vai tocar. E por fim, há esperança de que algum dia haverá um novo céu e uma nova terra. A palavra de Deus diz que a nossa pátria não é aqui. O Senhor Jesus foi preparar um lugar. As pessoas não podem viver por muito tempo sem esperança. A esperança, irmãos, nos sustém quando nós passamos por experiências difíceis, dolorosas, pelo medo do que o futuro nos reserva. Você já ouviu falar de pessoas que sofrem agora, sem saber nem o que vai acontecer amanhã, está pagando juro antecipado, porque não tem esperança? Não tem. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que já está caído, onde liga a televisão, acessa a internet para você ver quantas pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Injustiça, desastre, Talibã, terrorismo, guerra. No meio disso tudo, nós precisamos colocar essa esperança no coração e guardar aqui. Nossa esperança deve estar no Senhor. Olha lá. Qual que é o tema dessa campanha? Jesus Cristo, a única esperança. É por isso que a convenção está anunciando isso no Brasil inteiro. Ele é a esperança. Ah, mas a minha vida está assim. Jesus Cristo é a esperança. Ah, mas a minha família está assim, dessa maneira. Ele é a esperança. Minha vida está um desastre. Ele é a esperança para você. Em Efésios capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que aqueles que não têm Jesus Cristo não têm esperança. Está claro no versículo. Naquela época, diz o texto, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Uma pessoa longe de Cristo está sem esperança. Então o cristão, seja de qual denominação for, sendo ele cristão, ele é um abençoado com a esperança real da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus prometeu, irmãos, que Ele voltaria. Então temos esperança num lar celestial. E o lar celestial será para sempre a morada dos cristãos. Quem crê em Deus e também em Jesus, tem a promessa do céu e aguardam entrar neste lar chamado celestial pela Bíblia. Quem crê em Deus e também em Jesus, viverá no céu sem ver a morte. Diz o texto bíblico que lá todos viverão eternamente. Quem crê em Jesus e no Pai, né, em Deus e no Filho, estará sempre com Ele. Os salvos terão relacionamentos com o Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus disse, primeiro, não se turbe o vosso coração. Segundo, creiam em Deus e também em mim. E em terceiro, ele fala, credes em Deus. E em terceiro, ele fala, credes também em mim. Há uma promessa, irmãos, e nós podemos colocar no coração, como diz, essa esperança e vivermos um dia após o outro, esperançosos de que Ele nos levará, de que Ele nos ajudará, de que Ele nos perdoará e de que tem um céu esperando aqueles que romperam com o pecado e que estão trilhando esse caminho com Cristo. Amém?
Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus porque Ele colocou essa viva esperança nos nossos corações. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa esperança que o Senhor colocou nos nossos corações, pela morte do Teu Filho Jesus e também pela ressurreição do mesmo. Hoje Ele vive eternamente e intercede por nós. Nessa noite, ó Deus, nós vamos voltar os nossos pensamentos naquele dia terrível, naquele dia triste, mas que também foi um dia, ó Deus, que cumpriu as profecias do Senhor, onde o Teu Filho se entregou por nós. Nós oramos ao Senhor gratos pela salvação, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.